Ok. Bota um aviso lá. Aqui não tem problema que já vai ficar gravado, né? Não tem mistério. Bom, essa segunda parte, né, eu sei que em relação o bimestre, assim, eu não gosto de dar as coisas apressado, né? Mas de toda forma, agora que eu vou começar a segunda parte, então não tem muito problema essa questão a gente fechar as notas depois, né? Isso aí é o de menos. Mas a segunda parte inicia com a ideia de triângulos quaisquer. A primeira parte, a gente estuda o ciclo, indiretamente, todo ângulo que a gente abre forma-se um triângulo retangular ali dentro, e a gente usa as relações do triângulo no ciclo, né? A gente já associa aos ângulos do ciclo trigonométrico. Essa é a ideia, né? Pelo menos da primeira parte do bimestre, do assunto. Essa segunda, a gente vai começar com essa ideia de quaisquer triângulos, então, algumas relações que a gente pode, né, calcular aqui, que não cabe mais o teorema de Pitágoras, por exemplo, e tem uma relação com as medidas e seus respectivos ângulos, né? São duas relações que existem, já já eu vou comentar sobre cada um. E depois a gente vai ver um pouco das funções, né? A função seno, a função cosseno, né? E um pouco do seu comportamento ali, quando a gente coloca seus pontos associados no plano cartesiano, né? A primeira coordenada é o ângulo e a segunda coordenada as alturas ou deslocamento lateral, dependendo se for seno ou cosseno. Então, para triângulos quaisquer, só relembrando, né, o que eu acabei de comentar, a relação que associa o tamanho dos lados com os ângulos se chama lei dos senos, e tem uma relação que é um pouco da extensão do teorema de Pitágoras, é o que se chama lei dos cossenos. E é isso que a gente vai estudar hoje. A segunda passada a gente não conseguiu ter o encontro, né? Eu estava com um problema no PC, fui lá na escola, não consegui ministrar a aula. No meu canal tem diversos vídeos exatamente sobre essa parte aqui. Então eu vou dar aqui umas linhas gerais e vou colocar os vídeos que eu fiz, né? Que comenta detalhadamente sobre essas coisas e vou jogar lá. Aí vai valer como a aula que não tivemos. Os vídeos que eu produzi são curtos, né? Quer dizer, curtos no sentido de são menores do que os que eu produzo aqui nos nossos encontros. Então, assim, vai ser mais tranquilo, né? Para rever essa coisa e vai acabar ficando um pouco mais simples, né? Eu acho que a parte mais complexa do assunto passou. A gente viu de forma lenta, eu acho que foi necessário, inclusive, né? Para a coisa não ficar tão atropelada. E agora a gente vai utilizar as informações de lá. Então, vamos ver aqui a ideia da lei dos senos. Tá? Então, deixa eu destacar aqui. A gente vai estudar agora a lei dos senos. E a lei dos senos, ela surge... as duas são para triângulos quaisquer, né? Então, eu vou pegar aqui, montar aqui um triângulo qualquer. Não necessariamente retângulo, né? Então, vou pegar aqui, fechar essa medida aqui e apagar aqui. Tá. Supor que isso aqui é escaleno, né? Escaleno, os três lados são diferentes e os três ângulos também são diferentes. Então, vou pegar aqui, vou chamar esse ponto aqui de A, esse aqui de B, esse de C, né? Letra maiúscula representa pontos. Os lados opostos
né? Aqui eu vou chamar ângulo A chapéu, esse aqui B chapéu, né? O chapéuzinho, que é o mesmo símbolo de circunflexo, é para representar que é ângulo aqui no vértice, em cada vértice, né? No caso, A chapéu é o ângulo no vértice A, aqui é o ângulo no vértice B, e aqui é o ângulo no vértice C. E os lados opostos a cada ângulo respectivo, a gente vai chamar com as mesmas letras. Então, o lado oposto ao ângulo A, né? O lado oposto é aquele que não forma o ângulo. Então, se a gente observar, esses dois lados é o gerador do ângulo A. Esse lado, se eu apago ele, o A não deixa de existir. Então, ele é dito oposto, né? Ele não tem correlação com a formação do ângulo A. Então, os opostos vão receber a mesma letra. A minúsculo é esse segmento, é oposto a A. B minúsculo é oposto a B. E C minúsculo é oposto a C. Então, segmento de reta, letra minúscula, letra maiúscula é ponto, e as letras com os chapéus são os respectivos ângulos. Baseado nessa construção, a lei dos senos é a seguinte lei. É A sobre seno do A, do ângulo A, isso aqui igual a B sobre o seno do ângulo B, e isso é igual a C sobre o seno do ângulo C. Então, é simples de memorizar. Não confundam, tá? Às vezes, quando eu pego as respostas dos alunos, muitas vezes eu vejo que ele coloca A sobre o ângulo A, mas não, é sobre o seno do ângulo, tá? E essa, no caso, aqui é a lei dos senos, né? Deixa eu destacar aqui a nossa lei, né? Essa aqui é a lei dos senos. Eu vou colocar aqui embaixo a lei dos cossenos. Lembrando que a discussão de hoje, provavelmente, assim, eu acredito que o tempo só vai dar para a gente discutir essa primeira lei. Então, em relação à lei dos cossenos, é a seguinte, ela é bem parecida com... Na verdade, ela é uma extensão do Teorema de Pitágoras. Então, eu tenho que escolher um lado como sendo base, né? E eu vou escolher o lado A, mas pode ser qualquer um, né, dos outros. Então, vai ser assim, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Né? Isso aqui é o Teorema de Pitágoras. Se esse triângulo fosse retângulo e A fosse a hipotenusa, essa seria a nossa relação. Mas aí entra, né, o menos 2 BC cosseno do ângulo A. Tá? Então, essa parcela ela entra mais, né, quando o triângulo ele é quaisquer. Cosseno de 90 é zero, tá? Então, significa que quando o meu ângulo A é de 90 graus, essa parcela zera. Aí eu tenho o Teorema de Pitágoras. Por isso que eu disse que é a extensão, né? Essa lei dos cossenos, ela funciona para todos os casos. O Teorema de Pitágoras, essa parte aqui se transforma em zero. Muito bem, então, tá aí as duas leis, né? Em relação aos triângulos quaisquer, e que é muito mais comum, é muito mais fácil a gente encontrar triângulos quaisquer no dia a dia do que triângulos retângulos, né? Então, dado 3 pontos quaisquer, mas se a gente pega, por exemplo, as paredes da nossa casa, as portas, mesa e tal, normalmente tem muitos ângulos retos ali, né? Ok, então, primeiro eu vou mostrar uma ideia de como é que a lei dos senos surgiu, né? Qual é a origem, assim, qual é a ideia original. Depois eu vou aplicar aqui um exemplo.
Muito bem. Então, aproveitando aqui o nosso triângulo, vou pegar aqui e criar um segmento. Vou botar esse segmento em azul, formando aqui 90 graus. E eu vou chamar isso aqui de H, né, supondo que isso aqui é uma altura. Então, o que nós sabemos das relações entre ângulos retângulos? Nós sabemos que a gente pode aplicar senos em ângulos ou cossenos. O seno, quando a gente aplica um ângulo, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se eu aplico isso aqui, o cateto oposto, né, é o que não forma um ângulo A, no caso, esse segmento aqui em azul. E a hipotenusa desse triângulo aqui, né, eu vou separar aqui os dois triângulos que a gente está considerando agora, com a criação desse novo segmento, né, ficaram dois triângulos. Então, esse é o primeiro, né, eu vou colocar aqui em vermelho. E esse aqui é o segundo, que eu vou colocar em outra cor. Então, nós temos esses dois triângulos. Esse seno que eu estou aplicando é só no triângulo vermelho, tá? Eu estou desconsiderando o triângulo amarelo quando né, nessa aplicação aqui. Então, o cateto oposto, repetindo, é o H. E a hipotenusa do triângulo em vermelho é o C. Aplicando agora o seno no ângulo C, também vai ficar o cateto oposto, né? Olhando agora para o triângulo em amarelo, o cateto oposto é o H também, né? O H, ele não tem relação nenhuma na formação dos ângulos A e C. Então, ele sempre vai ser oposto, dividido pela hipotenusa que é A, na hipotenusa do triângulo em amarelo. Muito bem, então veja só o que aparece nessas duas expressões. Né? Aparece um termo comum, as duas possuem o H. Então o que a gente vai fazer? Vou arrumar uma maneira, né, de isolar o H nas duas. Então, fazendo isso, esse C divide o H. Se eu mudar o C de lado, ele vai realizar a operação oposta com quem tem desse lado, que no caso é o seno. Então, se o C divide, do outro lado, o C multiplica. Então, aqui a gente vai ficar com C vezes seno do A. Isso é o H. E fazendo a mesma coisa aqui, a gente vai chegar com a expressão bem parecida, né? O A está dividindo o H, do outro lado o H, desculpe, do outro lado o A tem que multiplicar. No caso, quem está aqui. Então, vai ficar o A vezes seno do C. Isso também é H. Ora, H é igual a H, C vezes seno do A dá o H, e A vezes seno do C também dá o H. Como os H são idênticos, eu posso igualar essas duas expressões. Então, fazendo isso, a gente vai ficar com C vezes seno do A igual a vezes seno do C. Reorganizando isso aqui, seno do A está multiplicando, do outro lado ele divide, então vai ficar assim, ó, C igual a vezes seno do C sobre seno do A. E o seno do C também multiplica, do outro lado o seno do C divide. Então aqui nós ficaremos com C sobre o seno do C, né, que ele passou aqui dividindo, igual a sobre seno do A. Ok. Aqui na expressão original tem três igualdades. Né? Na verdade, a gente iguala sempre 2 a 2. Então, se eu traço aqui outra altura e repito o processo, vai aparecer, né, o outro. No caso, o B, o B sobre seno de B
igual a C sobre seno do C, ou o A sobre seno do A igual a B sobre seno do B. Tá? Então, cada altura que a gente traça, né, aparece a igualdade de duas expressões, que é o que a gente usa na prática. Ok, então essa é a ideia. Tá? Então, coloca aí uma mensagem, se deu para entender mais ou menos a construção da ideia. Enquanto isso, eu vou colocando aqui um exemplo, né, para mostrar na prática como é que funciona. Então, deixa eu pegar aqui alguns, por exemplo, vamos supor que aqui seja 60 e aqui seja 45. Aqui vamos supor que é, sei lá, raiz de 3. E esse aqui vamos supor que é x. Então, eu quero saber o valor do x. Então, essa é uma questão que é típica, né, dessa lei dos senos. Aí, só para... primeiro detalhe, né, quando eu uso cada uma, né, apesar de eu não ter falado nenhum detalhe técnico ainda sobre a lei dos cossenos, mas observe que a lei dos cossenos só tem um ângulo disponível na expressão. Então, se no nosso triângulo só aparecer um ângulo, provavelmente a gente só vai poder usar essa, né, a lei dos cossenos. E a lei dos senos, eu tenho que ter dois ângulos. Lembrando que aqui tem três igualdades na nossa expressão, mas na verdade o que vale aqui são as igualdades 2 a 2. Né? Então, enfim, dessas três aqui você escolhe duas para usar. Essa é a intenção, tá? Da mesma forma que na construção aqui só apareceram duas das três que tem na expressão original. Tá, então, como é que a gente usa isso aqui? Bom, aproveitando essa última expressão que está aqui aparecendo para a gente, a ideia é a seguinte: esse aqui eu posso chamar de A ou C, tanto faz. Então, vamos supor que seja o ângulo A. Esse aqui eu vou chamar de ângulo C. Automaticamente, oposto ao ângulo C é o lado C, e oposto ao ângulo A é o lado A. Foi assim que nós fizemos a construção do primeiro triângulo. É para aplicar a lei dos senos, né? É só substituir aqui. Né? Isso aqui é a prova formal, né? Eu peguei um triângulo sem nenhuma medida e a gente associou de maneira abstrata, né, algumas letras, e essa foi a expressão que apareceu, ou seja, ela vale para quaisquer números. Aqui nós temos um caso particular, então a gente substitui. Né? Então, o nosso C vai passar a ser o nosso X, que é o que a gente está procurando. O seno de C, né, o ângulo C é o de 45. Isso vai ser igual. O lado A vale raiz de 3. E o seno do A é o seno de 60 graus. Então, eu só fiz nomear de acordo com o que nós temos aqui nessa igualdade e fizemos aqui a nossa substituição. Todo mundo visualiza a substituição? Está tranquilo essa substituição aqui? Ok. Qualquer coisa pode, né, digitar aí uma mensagem, dar um feedback aí. E depois de ter feito aqui a substituição, dois detalhes, né, aparecem aqui antes de a gente começar a fazer as contas. Primeiro, uma das coisas que tornam essa disciplina
pelo menos essa parte inicial não tão simples, é o fato dos valores, né? Os valores que a gente vai ter que utilizar aqui são os valores que se apresentam nessa nossa tabela, né? De senos, cossenos e tangentes, né? A tabela básica. Então, todos esses valores, eles não são simples, né? Não são valores triviais, né? São números que possuem raízes e frações, quer dizer, eles são números que não são, assim, não são interessantes de manipular, né? Então, a ideia, a substituição é simples, o trabalho é que não é tão simples. E agora, né, a gente tem dois caminhos, ou substitui pelos valores da tabela de imediato, ou a gente isola primeiro o x, né? Então, tanto faz. Então, vamos isolar primeiro. Né? Isolando primeiro, a gente vai ter o seguinte, o seno de 45 ele divide o x, do outro lado o seno de 45 vai multiplicar. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, x igual a raiz de 3 vezes o seno de 45 sobre o seno de 60. Então, vou só repetir aqui, raiz de 3, seno de 45 pela tabela da raiz de 2 sobre 2. Então, vamos escrever isso. Eu posso escrever tranquilamente assim, ó, raiz de 2. Como esse 2 está no denominador, eu posso colocar aqui ele no denominador. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Eu vou botar esse 2 em cima. Vocês vão visualizar o porquê. Tá? Vai ficar melhor. Aqui, raiz de 2 sobre 2. Ok. Aí é o seguinte, a gente pode cancelar numa fração elementos que se repetem em cima e embaixo. Então, por isso que eu deixei esse 2 aqui. Quer dizer, tanto faria, né? Aqui embaixo também dá certo o que eu vou dizer agora. Então, esse raiz de 2 é denominador aqui nessa parte de cima e ele é denominador também aqui nessa parte de baixo. Ou seja, ele está na mesma posição, tanto em cima como embaixo, eu posso cancelar ele. Está aparecendo a mesma coisa em cima e embaixo, né? Eu posso cancelar essa coisa. Outra coisa que eu posso cancelar são as raízes de 3. Tem uma raiz de 3 aqui no numerador, tem uma raiz de 3 aqui no denominador, e automaticamente sobra só a raiz de 2. Então, o valor do nosso x aqui é raiz de 2. Se o nosso a é raiz de 3, então aqui o nosso c vai ser raiz de 2. E aí termina a solução, né, desse exemplo. Então, essa é uma ideia da aplicação da lei dos senos. Vou mostrar agora um caso de uma aplicação da lei dos cossenos, tá? A lei dos cossenos eu não falei da questão da origem. Também não é muito complexo a gente chegar nela, né? Sendo que vai ser preciso fazer nomear algumas coisas, tá? Então, a priori eu vou mostrar a parte prática dele, tá? Se der tempo a gente mostra de onde vem
essa fórmula, mas até então, né, não vai ser a minha preocupação agora. Relembrando que a lei dos cossenos, eu só preciso de um ângulo para aplicar a lei dos cossenos. Então, sei lá, vamos supor que aqui seja 30 graus. Vamos supor que eu quero saber quanto vale aqui o lado oposto a 30. E eu sei que aqui mede, vamos chutar qualquer valor, né? Vamos supor que aqui seja 4 e aqui seja, sei lá, 7. Bom, já que eu chamei o outro de x, né, no outro triângulo, aqui eu vou pegar t, por exemplo. Bom, então eu quero saber quanto vale o t. Ora, como aqui eu só tenho um ângulo, não dá mais para aplicar a lei dos sênios. Então a gente vai tentar encaixar na lei dos cossenos, tá? Eu vou só reproduzir aqui um triângulo com ângulos quaisquer, né? Só para a gente comparar as expressões e ver como é que substitui. Então, supondo que o nosso triângulo é isso, né? Como a gente construiu no início, não na ordem desses pontos que eu estou colocando agora, mas A, B, C são os pontos, os ângulos A chapéu, B chapéu, C chapéu, né? Lembrando que o chapéu aqui está representando o ângulo no respectivo vértice da letra que aparece aqui dentro, e os lados ABC, né? Lado A oposto ao ângulo A, lado B oposto ao ângulo B e lado C oposto ao ângulo C. E a gente viu que, pelo menos eu exibi lá, que a expressão que que aparece na lei dos cossenos é essa daqui que eu estou colocando para vocês, tá? Aí tem algumas características interessantes, antes de fazer aqui a substituição. Sempre o primeiro lado aqui que aparece isolado, ele é oposto ao único ângulo que a gente possui. Aqui tudo bem, eu coloquei os três, mas suponha que eu só sei o valor desse, que é o que acontece aqui. Tá? Então, na expressão, esse lado que aparece aqui isolado, ele é sempre oposto a esse ângulo que aparece aqui no cosseno. E as outras duas letras, né, ele aparece aqui, ambos ao quadrado sendo somados, e o produto delas duas aqui dentro, né? Sempre dessas duas. Significa que se eu quiser aplicar, ao invés de começar a aplicar no A, se eu quiser aplicar em outras letras, tem que seguir um pouco dessa logística. Então, por exemplo, se eu aplico em B, aqui são os lados restantes em relação ao A. Aqui, como eu tenho o B, os lados restantes são A e C. Menos duas vezes. Bom, aqui B e C, né, são esses dois. Consequentemente, as duas letras daqui são essas duas, né? A e C. Vezes o cosseno. Aí aqui é o ângulo que é oposto a esse lado. No caso, o B chapéu. Né? Então, quer dizer, eu tenho as expressões escolhendo o lado que eu quiser. Sendo que ela obedece aqui, né, tem algumas características aqui na nossa expressão. Então, olhando para essa, né, eu já coloquei bem semelhante à primeira. Então, esse 30 aqui eu vou chamar de A chapéu, por exemplo. Esse aqui vai ser o nosso C, né, o Czinho aqui. Esse 7 aqui vai ser o nosso B. E esse T aqui vai ser o nosso A. Então, usando essa primeira, por exemplo, a gente vai fazer a substituição e com isso ficaremos com o seguinte, T ao quadrado, que é o que a gente está querendo encontrar, né? O T é o que é o x da questão aqui. Isso aqui vai ser igual a B ao quadrado, no caso B é 7, né? 7 ao quadrado, e o C é 4, né? No caso 4 ao quadrado. Menos 2 vezes 7 vezes 4, né? Que são esses dois elementos aqui, ó. Os que aparecem aqui a gente multiplica aqui dentro, ó. Os que aparecem aqui a gente multiplica aqui dentro, menos vezes o cosseno, no caso de 30 graus. Ok, aí isso aqui tem um número associado a isso na tabela, né?
o resto é só número, ou seja, eu sou capaz de encontrar o t, né? Só vai ter números aqui desse lado agora. Então, vamos continuar aqui a conta, né? T ao quadrado, 7 ao quadrado vai dar 49, 4 ao quadrado vai dar 16, aí aqui vai dar 28 vezes 4, né? Eu vou escrever isso, 7 vezes 4 dá 28 vezes 4, já já a gente faz essa conta. Cosseno de 30 pela tabela é raiz de 3 sobre 2, tá? Raiz de 3 sobre 2. Então, continuando, aqui vai ficar 65. Isso, 65, né? 4 eu posso dividir por 2, né? Eu tenho 4 aqui no numerador e tenho 2 no denominador, então eu posso dividir 4 por 2, que dá 2. 2 vezes 28 dá 56, vezes raiz de 3. Então, a nível de conta manual, aqui a gente tem uma limitação maior, porque esse número está acompanhado aqui de uma raiz, né? Está sendo multiplicado aqui por uma raiz, e esse valor, né, a gente está subtraindo de 65. Mas aí eu não posso fazer conta, né? A não ser que tivesse aqui uma raiz de 3. Aí eu teria 65 raízes de 3, eu estaria subtraindo por 56 raízes de 3, né? Então a conta ficaria em função da raiz de 3. Aqui, como isso não aparece, né? Se a conta for feita na mão, praticamente acabou. Então a resposta seria a raiz desse número, né? Porque é de um lado potência, do outro vira raiz. Então aqui era só escrever, né, como encontra-se o resultado, né? Que é o que a gente chama de deixar indicado. Então aqui ficaria 65 menos 56 raiz de 3. E pronto, né? Então essa seria a resposta sem usar a calculadora, tá? Aqui eu vou usar a calculadora para a gente ver quanto é que vai ficar isso daí. Então, segura aí bem rapidinho, vou fazer a conta aqui, não vai aparecer, tá? Eu coloquei para aparecer só a... fazer aqui bem rápido. Isso. É uma aproximação porque é racional, né?
Professor? Foi. Ah, tá. Achei que seu áudio tava bugado. Não, eu estava na calculadora mesmo, tá um pouquinho chato de fazer. Eu tô Pô, percebendo daqui. é porque eu abri um programa online que você consegue digitar a expressão completa. Aí fica assim mais prático. Por isso que demorou um pouco, está demorando um pouquinho. Mas eu já digitei tudo, ele está rodando aqui. Parece que apareceu um probleminha aqui na resposta. Apareceu um complexo aqui. Aí eu vou mostrar para vocês o que é. Eu acho que esse valor que eu chutei aqui foi muito alto, né? Comparado a esse aqui. Então, 56 vezes raiz de 3, né? Eu acho que o que foi que colocou aqui? 1,732 é a aproximação da raiz de 3, né? Se eu faço isso vezes 56, dá maior do que 65. Esse foi, assim, às vezes é ruim a gente criar um problema na hora, porque, né, pode ser que ele não seja, pode ser que ele seja divergente com a realidade, né? Provavelmente não existe um triângulo, né, com essas medidas aqui, do jeito que eu coloquei, né? Um ângulo de 30. Então, enfim, eu vou deixar a resposta assim, né? Aqui vai ficar negativo, enfim, fugiu da nossa realidade. Essa é a resposta. Assim, é o que eu posso dizer em relação a isso aqui. Aí, para não fazer de novo, né, só para a gente visualizar como se aplica, né? Então, eu vou parar por aqui. Mas, na verdade, né, nos problemas que aparecem no livro, ou os que eu vou colocar para vocês, não vai ter esse problema. Tá? É só para visualizar como é que faz a conta, né? Enfim. Então, até aqui está tudo ok? Assim como a gente aplica a lei dos senos e lei dos cossenos? Ok. Então, deixa eu só mudar o modo de apresentação, tá? A aula praticamente acabou. Eu vou só mudar o formato de apresentação, apresentar vocês e encerrar por hoje. Aí, só repetindo, né? Eu tenho algumas aulas que entram em maiores detalhes em relação a isso que eu comentei hoje. E eu vou jogar lá essas aulas que é referente a segunda-feira que não teve. Vai acabar acelerando um pouquinho, né? E como deixar os assuntos para bimestre, não, professor? Pra não? Não, mas eu não estou seguindo a risca essa questão do bimestre, tá? Porque o bimestre acaba essa semana. Eu não vou passar uma atividade para fazer essa semana, por exemplo. Né? A gente vai entrar no segundo, no tempo do segundo, mas ainda vendo as coisas do primeiro, entende? Porque Aham, assim, entendi. porque no presencial tudo bem, né? Tinha a semana das provas, né? A semana das atividades finais do bimestre, aí beleza, ali fechava, né, o fim de fato. Mas aqui não, aqui, né, qualquer atraso eu posso gravar umas aulas por fora, né, e acelerar a coisa, enfim. Então não tem esse aperreio assim, né. Eu vou na boa, né, aqui, sem precisar.
me desesperar em relação a isso. Pois então, gente, é isso, tá? Hoje mesmo eu posto já todos os vídeos, então fica de olho lá. Os vídeos que eu vou postar são menores, né? Eu já comentei isso. Mas é isso. Pois então, né, quem não tem dúvida, tá liberado, tá? Valeu, professor. Valeu, valeu. Obrigado aí pela presença e até breve.